Então, hoje nós vamos falar dos casos de nulidade, tá? É o artigo 564 do Código de Processo Penal. Começando falando sobre nulidade, tá? A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: por incompetência, suspeição ou suborno do juiz. Meus amigos, em relação à incompetência, nós temos que fazer uma divisão, tá? Entre incompetência territorial, incompetência em razão da matéria, incompetência em relação da hierarquia. Por quê? Porque a incompetência territorial gera nulidade relativa. Foi aquele caso em que o cidadão recebeu um tiro em Conceição do Araguaia e foi levado de ambulância até Araguaína. E lá em Araguaína ele veio a falecer. Ora, o resultado se deu em Araguaína, tá? Então, se o inquérito for instaurado em Conceição do Araguaia e a ação penal tramitar em Conceição do Araguaia, sendo o foro competente o de Araguaína, se essa nulidade relativa por incompetência territorial não for arguída no momento oportuno, ela vai convalidar. Nós já vimos ontem o princípio da convalidação. Então ela vai convalidar. O que significa dizer é que Conceição do Araguaia continuará sendo foro competente, porque a nulidade territorial, né, relativa não foi arguída. Quando eu me refiro à incompetência em razão da matéria ou em razão da hierarquia, já é diferente. Nós já teremos uma nulidade absoluta. Atenção, por quê? Porque se, por exemplo, um juiz militar julgar uma causa da competência da justiça comum, ele é um juiz incompetente em razão da matéria. Atenção, ele é incompetente em razão da matéria. Significa dizer que mesmo que essa nulidade não seja arguída, ela pode ser arguída em qualquer tempo, porque ela é uma nulidade absoluta. Sendo ela uma nulidade absoluta, por ser uma incompetência em razão da matéria, nós podemos arguí-la em qualquer momento, salvo a súmula 160 que eu já expliquei. Aquela em que somente a defesa recorre, transitou em julgado a sentença para o Ministério Público e o tribunal, pelo princípio da não reformatio impégios, não pode prejudicar a situação do réu no recurso exclusivo da defesa. Muito bem. Quanto à questão da incompetência em relação da hierarquia, temos como, por exemplo, o caso do prefeito municipal. O prefeito municipal que é processado por peculato, por crime contra a administração pública, ele deve ser processado perante o Tribunal de Justiça. Por quê? Por um princípio de hierarquia. O prefeito só pode ser julgado no Tribunal de Justiça do Estado. Se o prefeito é julgado perante o juiz de direito da comarca, nós temos um caso de incompetência em razão da hierarquia. E essa incompetência em relação à hierarquia também gera nulidade absoluta. Significa dizer que mesmo que ninguém argua a nulidade durante o processo, essa nulidade pode ser inclusive arguída em preliminar de apelação. Bom, em relação à suspeição, devemos esclarecer para os senhores que a suspeição ela não gera nem nulidade relativa e nem nulidade absoluta. Por quê? Porque o ato praticado por uma pessoa suspeita é um ato inexistente. É como se ele não tivesse sido praticado. Olha, se eu tenho um juiz que ele é suspeito num processo, porque ele está
diante desse processo nós temos ou a esposa dele, ou o filho dele, ou o ascendente dele. Ele não pode se manifestar num processo que vai decidir a vida da esposa dele, porque ele é suspeito. Se ele proferir uma decisão em relação a esse processo em que ele é suspeito, ou figurar num dos polos da relação processual à sua esposa, não se trata de nulidade relativa e nem de nulidade absoluta. O ato simplesmente não existe porque ele, juiz, não é agente capaz para figurar naquela relação processual por ser suspeito por causa de impedimentos legais. Mas precisa ser arguido. Não, simplesmente sim. Ele vai, a parte prejudicada vai arguir a suspeição, né? E o ato vai ser considerado como se não tivesse sido praticado. Quanto ao suborno do juiz, convém destacar que o suborno sempre gera nulidade absoluta. Se um juiz recebe dinheiro para dar uma sentença favorável ou desfavorável a uma das partes, ele está incorrendo no suborno. E o suborno gera nulidade absoluta. Passa lá, meu amigão. Bom, pode passar. Esse aqui já foi tudo explicado, então vamos passando. Próximo caso, ilegitimidade de parte. Atenção que a ilegitimidade de parte, ela se divide em duas partes. Ela se divide em ilegitimidade ad causa e ela se divide em ilegitimidade ad processo. A ilegitimidade ad causa é aquela ilegitimidade caracterizada pela ilegitimidade da parte ou no polo ativo da relação processual ou no polo passivo da relação processual. Imaginemos que numa ação penal privada, exclusivamente privada, o Ministério Público então figurasse no polo ativo da relação processual. Ora, se eu tenho uma ação penal privada, exclusivamente privada, só quem pode oferecer, né, a queixa seria particular. Então o Ministério Público, ele é parte ilegítima para figurar no polo ativo da relação processual. E se ele figurar no polo ativo da relação processual, nós vamos ter uma nulidade absoluta. Como também, se o Ministério Público oferecer uma denúncia contra um menor de 18 anos. Imaginemos que o MP mova uma ação penal contra um menor de 18 anos. Ora, um menor de 18 anos não pode ser processado no juízo criminal. Ele tem que ser processado perante o juiz da infância. Ele está sobre a égide da Lei 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, se o Ministério Público move uma ação contra ele, ele é parte legítima. E essa ilegitimidade ad causa gera nulidade absoluta. Já a nulidade ad processo, ela se caracteriza pela falta de capacidade processual, ausência de capacidade postulatória. Imaginemos a seguinte situação. Nós temos um réu, ele é assistido pela Defensoria Pública e ele percebe que essa Defensoria Pública não está, vamos dizer assim, fazendo a defesa dele a contento. E ele resolve então dispensar o defensor e constituir um advogado particular. Se esse advogado particular der entrada numa petição, num processo, por exemplo, apresentar umas ações finais,
sem apresentar uma procuração outorgada pelo réu, ele vai estar praticando uma ilegitimidade ad processo. Porque ele não tem capacidade postulatória por não ter sido habilitado legalmente pelo réu através de procuração. Mas essa ausência de capacidade postulatória gera nulidade relativa. Por quê? Porque se o advogado deu entrada nas razões finais sem a procuração, nada impede que antes da sentença ou no prazo que o juiz determinar, ele junte a procuração e esteja com isso suprida a falta. Porque, como nós já vimos, não existe nulidade sem prejuízo. Bom? Próximo caso. Por falta das fórmulas ou dos termos seguintes: a denúncia ou a queixa. Por falta das fórmulas ou dos termos seguintes. Agora melhorou? Tá bom. Por falta das fórmulas ou dos termos seguintes: a denúncia ou a queixa e a representação nos processos de contravenções penais, a portaria ou auto de prisão em flagrante. Meus amigos, convém destacar que a denúncia é a peça acusatória da ação penal pública e a queixa é a peça acusatória da ação penal privada. A ausência da denúncia num processo de ação penal privada, ou a ausência da queixa num processo de ação penal, a ausência da denúncia no processo de ação penal pública e a ausência da queixa num processo de ação penal privada gera nulidade absoluta. Não se pode ter um processo sem ter a peça acusatória. O réu vai se defender do quê? Tem que ter a peça acusatória. Quanto à representação, naqueles crimes em que a ação penal for condicionada à representação, aqueles crimes em que a ação penal for condicionada à representação, o Ministério Público, ele não pode entrar com ação sem a representação, porque a representação é condição de procedibilidade da ação. Se ela é condição de procedibilidade, ele só pode entrar com a representação. Mas a representação também gera nulidade relativa. Por quê? Porque mesmo que o Ministério Público entre com a ação sem a representação, se a vítima a qualquer momento juntar a representação ou no prazo que o juiz determinar, essa nulidade relativa estará sanada. Em relação à portaria e ao auto de flagrante nas contravenções penais, o flagrante nas contravenções penais e a portaria não iniciam mais a ação penal nas contravenções. Convém destacar que antigamente as contravenções penais eram iniciadas a ação penal através de flagrante e da portaria da autoridade. Depois da Constituição de 88, quando o Ministério Público passou a ter a exclusividade da ação penal pública e também pelo princípio do ne procedar iudex ex officio, o juiz não procede de ofício, o juiz não entra com a ação penal, o delegado não entra com a ação penal, não se permite mais que as contravenções sejam iniciadas por portaria ou por auto de prisão em flagrante. Ok? Passa lá.